Oi, gente. Eu tenho visto parte da esquerda falar sobre Bolsonaro de uma forma como se todos os problemas teriam sido causados pelo Bolsonaro e que se nós nos livrarmos dele, tudo voltaria a estar bem ou as coisas simplesmente iriam estar resolvidas e que o problema está concentrado em Bolsonaro, em vez de pensar que Bolsonaro e a sua eleição é um sintoma de um problema muito mais profundo, muito mais denso e que não vai embora quando ele for embora. E eu gostaria então de explicar porque eu penso da segunda forma, né? Eu entendo que Bolsonaro é um sintoma de um problema muito maior, de uma doença muito maior que existe na sociedade brasileira e que não é uma particularidade apenas do Brasil, porque não foi apenas o Brasil que elegeu um líder autoritário, embora Bolsonaro seja o pior deles. O Brasil elegeu, os Estados Unidos elegeu Trump e a Inglaterra, recentemente, através do parlamento, colocou Boris Johnson como primeiro-ministro. Então, três países, né, levaram ao poder figuras autoritárias, figuras reacionárias, cada um com suas especificidades. Eu quero dizer também, logo no início desse vídeo, que eu defendo o impeachment de Bolsonaro. E eu defendo o impeachment de Bolsonaro não porque eu acredite que o impeachment de Bolsonaro vai resolver tudo, mas porque, me parece claro, Bolsonaro cometeu vários crimes de responsabilidade. Ele, por exemplo, ameaçou a saúde pública. Ele, por exemplo, participou de eventos que falavam contra a democracia. Não é? Ele, por exemplo, não respeitou a quarentena que estava imposta. Não é? Então, Bolsonaro, ao ter cometido vários crimes de responsabilidade, e se Moro trouxer as provas, a gente vai descobrir outros, não é? Ele deve ser empichado pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu. Mas nós não podemos ter a ilusão que livrar de Bolsonaro vai resolver todos os nossos problemas. É verdade que se livrar de Bolsonaro vai melhorar as coisas? Vai. É verdade que é difícil imaginar qualquer presidente que negue mais a ciência e de que trabalhe como o Bolsonaro está trabalhando para ampliar uma situação catastrófica. Ele, por exemplo, o governo dele propôs R$ 200 de auxílio e foi por causa da esquerda e dos partidos progressistas que esse auxílio subiu para R$ 600. Tudo isso é verdade. E se Bolsonaro sair, representa uma melhoria, obviamente. Então, não só eu defendo o impeachment por causa do crime de responsabilidade, mas é verdade também que ele sair iria melhorar algumas coisas, mesmo que assumir fosse uma pessoa como o Mourão, que é uma pessoa da direita conspiracionista. Mesmo o Mourão não é tão ruim quanto o Bolsonaro, pelo que a gente sabe sobre os dois. Embora seja bastante ruim também. Mas o problema central é que Bolsonaro é um sintoma. E ele é um sintoma de um problema mais profundo. E algumas pessoas podem achar que a eleição de Bolsonaro aconteceu por causa do PSDB. Que o PSDB não aceitou a eleição de Dilma, que propôs o impeachment, e isso teria desestabilizado o país. E o PSDB e a Aécio Neves têm culpa no cartório, é verdade. Outros poderiam responsabilizar os excessos da Lava Jato por ativar o bolsonarismo como alternativa reacionária a partidos do campo progressista, chamemos assim. Outros poderiam responsabilizar a mídia corporativa, que foi cúmplice do lavajatismo e que foi cúmplice do bolsonarismo em vários momentos. Outros poderiam responsabilizar os governos petistas, porque não teriam feito quando o Lula desfrutava de 80% de aprovação e poderia enfrentar a oligarquia brasileira usando da força popular que ele tinha para poder implementar reformas progressistas, mudar o sistema tributário, fazer coisas extremamente arriscadas, quer dizer, arriscar a sua popularidade em nome de uma transformação, quando o PT, o governo petista quer realizar, tem mérito. Mas não fizeram isso, isso poderia ter, junto com os outros fatores, contribuído para a ascensão de Bolsonaro. Todos esses fatores são legítimos, mas nenhum deles, nem a atuação do PSDB, nem o que o PT deixou de fazer, nem a mídia corporativa, nem o lavajatismo
embora todos sejam relevantes, nenhum deles trata do fundamental. Nem se a gente falasse de grupos conservadores, de um conservadorismo cultural, por exemplo, a ascensão dos evangélicos nas comunidades mais pobres e a ascensão do pensamento fundamentalista religioso é um outro fator relevante, mas nenhum desses, na minha opinião, no meu modo de ver, trata do fundamental. Para mim, todos esses fatores, relevantes como eles são fatores conjunturais. São fatores que contribuem, mas eles não vão ao âmago, eles não vão aos fundamentos maiores da doença social que o Brasil vive. Para a gente chegar a essa doença maior, nós temos que voltar mais tempo na nossa história, voltar para a Constituição Cidadã de 1988 e compreender o seu significado histórico. Em 1988, nós vínhamos de um regime, já estávamos num regime civil, mas ainda sem uma Constituição com olhar social-democrata, e o Brasil, pela primeira vez em sua história, construiu, escreveu, né, uma Constituição, como Ulisses Guimarães disse, cidadã, que incluía direitos de cidadania, que trabalhava com a ideia de um estado de bem-estar social como um projeto de sociedade. O Brasil vinha de um período autoritário terrível. Vinha também, em 84, de uma defesa das diretas, que acabou desembocando numa defesa posterior para a chegada de um regime civil, da Constituição e, finalmente, das diretas. E é fundamental entender que ali foram estabelecidas promessas muito auspiciosas, promessas muito avançadas. A Constituição fala de tributar as grandes fortunas. A Constituição fala de garantir o direito à saúde. A Constituição fala de garantir a educação de qualidade. A Constituição brasileira, apesar de ter problemas e limitações, tem méritos inquestionáveis. Só que o que aconteceu depois da Constituição ser escrita? O Brasil elegeu alguém que vinha na linha do liberalismo, o Fernando Collor, e que também da velha política que se reveste de salvador da pátria. Depois dele ser empichado, o governo Itamar, sim, teve o mérito de começar a estabilização da moeda, que foi continuada no governo FHC, mas que também veio com privatizações altamente questionáveis e, além disso, uma política de focalização no social apenas para os pobres, ou seja, abandonou a ideia de garantia de direitos sociais. Os governos petistas que expandiram na educação e na saúde, nos direitos sociais, não criaram essa ruptura de fato, atacar o autoritarismo histórico do Estado brasileiro e atacar o patrimonialismo, o uso privado da coisa pública dentro do Estado brasileiro, além de enfrentar a nossa oligarquia em questões centrais, como a questão tributária. E tudo isso contribuiu para o que eu chamo de uma promessa não cumprida. A população brasileira, desde 88, vem dessa promessa não cumprida. E o capitalismo, e aí não é a esquerda e a direita, não são apenas os partidos de esquerda e partidos de direita dentro do capitalismo, mas o próprio capitalismo contemporâneo, ele contribuiu para exacerbar o desejo do consumo, o desejo do sucesso pessoal e mostrou uma realidade de endividamento, de desigualdade social, de concentração de riqueza. De poucos tendo muito e muitos tendo muito pouco. E de direitos sociais não consolidados. Manifestados na Constituição, mas não consolidados na vida real. Todo esse cenário produz e facilita que todos os fatores ditos no início do vídeo sejam exacerbados. Eles se acentuam por causa desse contexto. E aí o que acontece? Você pode querer privilegiar qualquer um desses fatores. Os evangélicos, falhas do governo petista, falhas de condução do PSDB, o lavajatismo, a mídia, todos relevantes. Mas o fato é que o capitalismo brasileiro e mundial
manteve a boa parte da classe trabalhadora sem acesso a esses direitos fundamentais. E a irritação, o ódio, a frustração, a falta de esperança fez com que essa classe trabalhadora em 3 países, pelo menos 3 países, que tem uma certa democracia política, oligárquica, é verdade, mas tem, optarem por figuras reacionárias. E por que isso? Porque a direita tradicional não mais respondia os seus desejos, então eles apelaram a uma direita mais reacionária, mais absurda. Muitas pessoas pensam que o momento de crise faria as pessoas abraçarem uma esquerda, mas só abraçariam uma esquerda se ela fosse antissistêmica. Só abraçariam uma esquerda se ela fosse... Nós vamos desconstruir muito do que está aí. Nós somos contra o que está aí. Uma esquerda ou um campo progressista que dissesse nós vamos continuar, nós vamos conservar muito do que está aí, ela seria obviamente vista pela população como uma esquerda ou um grupo político que é sistêmico, que é establishment e que precisa ser rejeitado. Vamos comparar os 3 países que isso aconteceu com a França. Na França também existia uma direita ascendente, através da Le Pen, não é? Só que a direita reacionária na França foi derrotada. Por quê? Porque a França garantiu o estado de bem-estar social muito bem. É um estado de bem-estar social muito generoso. E a maioria da população francesa gosta e aprova esse estado de bem-estar. Aí vocês poderiam dizer, mas na Inglaterra também tem um estado de bem-estar social. Sim, mas a Inglaterra tinha a questão do Brexit. A Inglaterra tinha uma questão que dividiu a classe trabalhadora. Que fez a classe trabalhadora, parte dela, abandonar o Partido Trabalhista Britânico e adotar os Tory como opção. E dentro dos Tory, uma figura reacionária dentro dos Tories, que é o Boris Johnson. E o Boris Johnson e a direita na Inglaterra abraçou o National Health Service. Não abriu mão do estado de bem-estar social. Apenas disse que, em relação à União Europeia, eles precisavam de nacionalismo. Usou do nacionalismo, como Trump usou do nacionalismo, como Bolsonaro usou do nacionalismo, como discurso, como símbolo, para chegar ao poder. Então, gente, e aí é a mensagem que eu quero dar para os progressistas e para a esquerda de fato, a esquerda pró-trabalho, a esquerda favorável ao fortalecimento da classe trabalhadora. Se nós quisermos nos livrar da doença que produziu Bolsonaro e o bolsonarismo, a única forma que nós vamos fazer isso vai ser não só colocando um partido progressista no poder, não só elegendo alguém que vai suceder Bolsonaro ou suceder Mourão ou suceder seja lá quem for. A única forma vai ser implementando uma agenda progressista que garanta direitos sociais e que transforme esses direitos sociais em direitos de cidadania reconhecidos e defendidos pela população como centrais. O nosso povo vai ter que, através de uma política social forte, reconhecer a importância do SUS e defendê-lo. Defender a ampliação do financiamento. Reconhecer a importância de uma educação pública de qualidade e defendê-la. Reconhecer a importância de políticas públicas de expansão do trabalho cooperado e defender. Defender a importância de um sistema progressivo de taxação e de tributação e ir às ruas e defender isso. Somente quando isso se tornar parte da defesa fundamental do nosso povo e as pessoas puderem sentir esses benefícios, eles vão se agarrar a esses benefícios e não vão nunca mais deixar um novo Bolsonaro vir. Tem uma notícia ruim. Se uma política neoliberal, uma política que mantém a oligarquia e que mantém as dimensões plutocráticas do Brasil for mantida, nós podemos nos livrar do Bolsonaro. Mas um outro Bolsonaro, ou seja, uma outra pessoa conservadora, reacionária, populista de direita, pode
mobilizar as energias conservadoras, as energias de indignação, as energias que existem na nossa sociedade brasileira e pode, no futuro, voltar ao poder. Você só consegue ter uma derrota duradoura desses sentimentos e desse projeto autoritário, ultranacionalista, reacionário, quando você faz uma transformação do Estado, uma transformação das políticas públicas que cria a associação entre política pública e o povo. E o povo passa a defender essas políticas, porque entende que essas políticas fazem parte do orgulho nacional. Quando isso acontece, essa direita reacionária perde e se torna muito difícil de ser viável. Se nós não fizermos isso, a doença que levou Bolsonaro ao poder pode permanecer e pode levar outra pessoa da extrema-direita, talvez até mais habilidosa e mais perigosa do que Bolsonaro, ao poder no futuro. Portanto, não podemos ter a ilusão que nos livrar de Bolsonaro resolve todos os nossos problemas. Devemos nos livrar de Bolsonaro e empichar ele pelos crimes que ele cometeu. Mas devemos ter clareza que precisamos construir um Brasil mais justo, fiel ao legado da Constituição de 88, para poder construir um país que nunca mais aceite a aventura de autoritários reacionários como Bolsonaro. E outros, para ocupar o seu lugar, já existem. E esse é o alerta do vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.